Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos na fascinante história de Enoque, uma figura bíblica misteriosa e inspiradora. Descubra os segredos por trás de sua vida extraordinária e as lições que podemos aprender com sua jornada espiritual. Não perca este emocionante episódio sobre Enoque. Pergunta: como a tradição judaica ou outras religiões interpretam a história de Enoque? Alternativa A: Enoque era um profeta importante. Alternativa B: Enoque era um mensageiro divino. Alternativa C: Enoque era um rei justo. Alternativa D: Enoque era um guerreiro corajoso. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa A: Enoque era um profeta importante. A história de Enoque tem interpretações variadas em várias tradições religiosas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Geralmente, ele é visto como um exemplo de fé e comunhão com Deus. Essa história é enfatizada em diferentes graus nas tradições religiosas, e textos apócrifos também fornecem detalhes adicionais sobre Enoque em algumas tradições. Em resumo, Enoque é um personagem comum nas tradições religiosas, mas a ênfase e a interpretação podem variar. Pergunta: quais são as teorias sobre o que Enoque fez durante os anos em que andou com Deus? Alternativa A: ele viajou pelo mundo. Alternativa B: ele viveu uma vida ascética. Alternativa C: ele recebeu visões proféticas. Alternativa D: ele se tornou um escriba. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa C: ele recebeu visões proféticas. A Bíblia não oferece detalhes específicos sobre o que Enoque fez durante os anos em que andou com Deus. No entanto, várias teorias e especulações, baseadas em tradições religiosas e interpretações teológicas, sugerem que ele pode ter vivido uma vida de piedade e retidão, recebido revelações ou instruções divinas, desempenhado um papel especial na intercessão ou preparação espiritual, ou mesmo mantido um mistério espiritual em relação às suas atividades durante esse período. Em suma, o foco principal da história de Enoque é sua comunhão com Deus, e os detalhes específicos de suas atividades permanecem em grande parte desconhecidos. Pergunta: qual é a relação entre Enoque e a genealogia bíblica apresentada em Gênesis 5? Alternativa A: Enoque era o pai de Adão. Alternativa B: Enoque era o bisavô de Noé. Alternativa C: Enoque era irmão de Noé. Alternativa D: Enoque não tinha relação com a genealogia de Gênesis 5. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa B: Enoque era o bisavô de Noé. A relação entre Enoque e a genealogia bíblica em Gênesis 5 é que Enoque é listado como um dos antepassados nessa genealogia, especificamente como o pai de Matusalém. Essa genealogia rastreia a linhagem desde Adão até Noé, destacando Enoque como um ponto de conexão nessa linhagem. Além disso, a história de Enoque também enfatiza sua vida de fé e comunhão com Deus, que é uma característica notável em sua narrativa. Pergunta: como a remoção de Enoque por Deus influenciou a concepção de vida após a morte no Antigo Testamento? Alternativa A:
introduziu a ideia de ressurreição. Alternativa B, não teve impacto na concepção de vida após a morte. Alternativa C, mostrou que apenas pessoas excepcionais teriam vida após a morte. Alternativa D, levou ao desenvolvimento de crenças na imortalidade da alma. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa C. Mostrou que apenas pessoas excepcionais teriam vida após a morte. A remoção de Enoque por Deus, conforme descrita no Antigo Testamento, influenciou a concepção de vida após a morte de maneira sutil. Sua história sugere a possibilidade da existência espiritual após a morte, especialmente para os justos, e influenciou o desenvolvimento de tradições posteriores que elaboraram mais completamente a ideia de vida após a morte nas tradições judaicas e cristãs. No entanto, no Antigo Testamento em si, a compreensão da vida após a morte permanece menos desenvolvida do que nas tradições religiosas posteriores. Pergunta: qual é a relevância do nome Enoque e seu significado em relação à história e à mensagem transmitida? Alternativa A. Enoque significa escolhido por Deus. Alternativa B. O nome não tem relevância. Alternativa C. O nome é uma referência a um lugar. Alternativa D. O nome é uma homenagem a Noé. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa A. Enoque significa escolhido por Deus. O nome Enoque é significativo na história e na mensagem transmitida porque reflete a dedicação espiritual e a proximidade com Deus que Enoque demonstrou em sua vida. Sua história enfatiza a importância da fé e da comunhão com o divino, e seu nome ressoa com essas qualidades que o tornaram notável dentro das Escrituras. Pergunta: o que a história de Enoque ensina sobre o conceito de justiça e piedade na tradição bíblica? Alternativa A. Enfatiza a importância da justiça social. Alternativa B. Mostra que a piedade é desnecessária. Alternativa C. Destaca a centralidade da justiça e piedade na vida espiritual. Alternativa D. Não aborda conceitos de justiça e piedade. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa C. Destaca a centralidade da justiça e piedade na vida espiritual. Pergunta: como a história de Enoque é usada em debates teológicos ou doutrinários? Alternativa A. Como base para negar a morte física. Alternativa B. Como exemplo de vida virtuosa. Alternativa C. Não é usada em debates teológicos. Alternativa D. Para argumentar contra a fé. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa B. Como exemplo de vida virtuosa. A história de Enoque é frequentemente usada em debates teológicos e doutrinários como um exemplo de fé, justiça e comunhão com Deus. É usada para enfatizar a importância da fé profunda, da vida justa e da proximidade com Deus na tradição teológica. Também é usada em debates sobre temas como a vida após a morte, a prefiguração messiânica e a importância da fé na vida do crente. Sua interpretação pode variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas,
mas Enoque continua sendo um exemplo notável de valores espirituais. Pergunta: quais foram as implicações da remoção de Enoque por Deus na compreensão da natureza humana e divina? Alternativa A: Enoque se tornou uma divindade menor. Alternativa B: aprofundou a compreensão da ligação entre humanos e divindade. Alternativa C: não teve implicações nesse sentido. Alternativa D: reforçou a ideia de separação completa entre humanos e divindade. Tempo para você. Resposta correta. Alternativa B: aprofundou a compreensão da ligação entre humanos e divindade. Enoque, uma figura inspiradora de fé e justiça, continua a nos ensinar lições valiosas sobre o relacionamento com o divino e a busca pela vida piedosa. Que sua história nos inspire a viver com retidão e aprofundar nossa comunhão com Deus. Obrigado por assistir e explorar essa fascinante narrativa bíblica. Até o próximo vídeo.